Então a noite chega. E vemos um grupo de homens com espadas, perguntando para outro homem encapuzado como ele tinha capacidade de fazer aquilo com eles, já que eles eram seus companheiros. Mas o homem diz friamente que ele estava certo, mas esperava que eles o perdoassem, pois ele apenas estava fazendo seu trabalho. E assim ele começa a atacar seus companheiros. Primeiro ele ataca o do meio, na sequência elimina o que estava no lado direito. Então o que sobrou resolve o atacar, avançando em sua direção. Mas o homem encapuzado o ataca com dados venenosos diretamente nos olhos, finalizando o seu oponente. E ele segue seu caminho após terminar a luta. Ele era um mercenário que cumpria sempre seu trabalho, independente se seus alvos fossem amigos ou conhecidos. A cena corta para uma mulher, falando que ela havia casado com um homem de família inútil, e ela tinha feito dele um homem reconhecido. Mas ele estava se envolvendo em um outro relacionamento. E assim é mostrado a foto da mulher com quem seu marido estava tendo um caso. A mulher alega que essa amante de seu marido está querendo a fortuna de sua família, e pede ao mercenário que elimine ela. Ele diz à mulher que matar mulheres não era algo que ele gostava de fazer, mas se ela estivesse disposta a pagar um extra ele faria. E ela garante a ele que terá mais do que um extra se fizer o serviço. Em seguida pede a ele que cuide de tudo silenciosamente. Então o mercenário pergunta a ela, por que não acabar com o marido também, ele daria um desconto duplo. Mas a mulher diz que não quer ser viúva. A cena muda para nosso protagonista, se despedindo de dois clientes que estavam na taverna. Após os clientes saírem, ele olha para os bolinhos que os clientes deixaram para trás. Mas a gerente o pega no flagra, o mandando parar, dizendo que já pediu várias vezes para ele não comer as sobras. E ele diz que apenas estava querendo ajudar na limpeza. E Erin vê que a gerente estava saindo e pergunta onde ela ia, e ela fala que iria encontrar alguém na cidade. E falou para o protagonista que se ele visse ela na cidade era para fingir que não a conhecia, caso contrário ele seria um homem morto. Um tempo depois chega Pombos Correio, com novas encomendas, e ela diz que iria preparar as encomendas primeiro, e depois faria algo para ele comer. E ele sai atrás dela, dizendo que estava faminto. Então a cena corta para a cidade, e nosso prota está finalizando a última entrega. Mas nada o impede de comer mais bolinhos. De repente, nosso prota se esconde, pois ele havia visto a gerente. E assim a noite chega, e nos é mostrado um restaurante à beira-mar. E lá está a mulher que o mercenário deveria eliminar. Vemos também um homem com ela, provavelmente é o marido da mulher que contratou o mercenário. Ele fala que durante toda a sua vida, viveu como um escravo de sua esposa e a família dela. E que um novo mundo se abriu desde que ele a conheceu. Ela então pede para ele não fazer isso, e que eles deveriam continuar apenas como amigos. Vemos então que o mercenário estava em uma mesa próximo a eles, e ele já estava irritado em escutar aquela conversa, e assim, ele se prepara para atacá-la com dados envenenados. Mas quando ele iria desferir o golpe, surge nosso prota puxando a zarabatana de sua boca. E ele se assusta pensando em como aquele homem sabia daquela arma. Então nosso protagonista diz a ele que ele estava exalando intenção assassina agora há pouco, e o questiona se ele era um mercenário contratado. Então o mercenário salta para longe se afastando do prota. E a mulher então começa a chamar o protagonista pelo nome, mas ela para, antes que as pessoas percebam. O prota pede desculpa, e a chama de irmã mais velha e pede apenas 1 minuto. O homem que estava com ela pergunta se eles se conheciam, e ela diz a ele que não. O mercenário fica se questionando quem seria aquele saco de banho, pois ele não conseguiu sentir a presença do prota, nem mesmo ele estando bem na sua frente. O prota vira para a mulher novamente, e diz a ela que o mercenário provavelmente estava atrás dela, e pergunta se ela quer que ele dê uma lição nele. A mulher irada pede que ele acabe com o mercenário. Nosso prota, com mais medo da mulher do que do mercenário, se afasta dela, mas neste momento o mercenário o ataca pelas costas, e ele se defende. Então todos se assustam e percebem que é uma luta, e nosso prota diz que seu corpo se moveu por conta própria novamente. Enquanto isso o mercenário pensa que seu ataque de corrente pode transformar pedras em fragmentos, mas nem mesmo chegou a atingir o protagonista, e que além disso ele a tinha chutado para longe. Então vemos que o homem chama a mulher para saírem dali. O prota, ao olhar para a mulher, vê que ela está enfurecida.
deixando ele com mais medo ainda. Então, o mercenário começa a atacá-lo com suas correntes novamente, mas ele simplesmente agarra a corrente e a puxa em sua direção, deixando o mercenário impressionado e sem entender o que ele queria. E então, sem usar nenhuma técnica especial, ele finaliza o oponente, falando que por causa dele, ele estaria em maus bocados. Mas ele destrói totalmente o local com a força do golpe, então ele imagina ter exagerado um pouco. Vemos que as pessoas que estavam no restaurante foram resgatadas por um barco. E vemos também a moça falando para o homem que era melhor cada um ir para sua casa hoje. Mas o homem confuso pergunta quem era ela. Ela, passando a mão em seu rosto, percebe que sua maquiagem havia saído. E nosso prota diz a ela que seus dentes falsos também caíram. E assim descobrimos que aquela beldade de antes era na verdade a gerente da taverna. Caralho, cuzão! E ela, sem perder tempo, ataca nosso prota sem piedade, falando que ela já tinha pedido que se ele visse ela, era para fingir que não a conhecia. Em seguida ela olha e diz ao homem que cada um deve seguir sua vida de agora em diante. O prota vê que ela está muito irritada, mas mesmo assim ele pede a ela que não diga a Erin que ele usou artes marciais hoje. Mas a gerente fala que vai contar tudo. Então vemos o mercenário acorrentado por sua própria corrente em um lago. E a cena corta para o dia seguinte, e vemos um rato sendo pego em uma armadilha. E ao que parece são mulheres ninjas especializadas em armadilhas. E elas estão observando e dizendo que as engenhocas da irmã realmente funcionam. Vemos que uma das ninjas estava acionando uma das armadilhas, e comenta que este tipo de armadilha não era suficiente para pegar um rato. Então a outra mulher que parecia ser a chefe pedia que amarrassem ela. Nos é contado um pouco da origem do grupo. Senhorita Reuquilan, do clã das Flores Encantadoras, também conhecida como Arquiteta da Morte. Ela prefere ser chamada de artista ao invés de reparadora. Em sequência, vemos Nuidong, conhecido como a Espada Brutal. Ele veio para a Guilda Dragão de Ouro, com a promessa de protegê-los, mas ele tem sido um sanguessuga. E se recusa a sair, acabando com os recursos da guilda. Eles então contrataram vários mercenários para derrotá-lo. Mas todos falharam e pagaram o preço por terem falhado. Então a cena corta para as ninjas que estavam com um cliente, e os mesmos contavam esta história para elas. E falavam para elas que eles estavam procurando por elas. Porque elas não tinham medo de sofrer retaliação caso falhasse na missão. E a líder diz que eles vieram para o lugar certo, dizendo que os métodos que elas utilizam envolvem eliminar alvos em acidentes e não em confrontos diretos, por isso não sofriam retaliações. E assim eles fecham o negócio. Mas assim que os clientes saem, a líder fica enfurecida por eles terem falado que elas falham em missões, e diz que eles serão seu próximo alvo após finalizar este serviço. Então a cena corta para um local montanhoso, e lá estão as ninjas próximo a uma ponte. Uma armadilha armada por elas, ela admira a armadilha que fizeram e suas assistentes concordam com ela. Mas ela as interrompe perguntando sobre o alvo, e começam a olhar o mapa. Enquanto isso vemos nosso protagonista se aproximando bem tranquilo. Sua subordinada diz que o alvo passará naquele local em 10 minutos. Então nosso protagonista passa pela ponte como se estivesse tudo normal. E elas não acreditam no que acabaram de ver. Apesar de não terem ideia de quem foi, pois foi tudo tão rápido. Então elas se aproximam da ponte. E a líder resolve testar a ponte, pois ela não acredita que alguém tenha passado ali. E ela apenas coloca um pé na ponte, e toda a ponte desmorona. Nesse momento, vemos o alvo delas que deveria ter caído na armadilha chegar bem na hora. Uma de suas ninjas fala que ainda bem que elas amarraram uma corda na cintura dela, porque senão ela teria caído abismo abaixo. O espadachim, que tinha visto tudo, prefere mudar sua rota sem se intrometer. E suas ajudantes começam a puxá-la de volta. A cena seguinte mostra nosso prota entregando os bolinhos para um monge, que o agradece e dá ele uma gorjeta pela entrega. Vemos então que havia pessoas chamando o velhote, mas ele dizia que não ia abrir. E ele se vira para perguntar ao prota, que quando ele fosse vir amanhã, mas percebe que nosso prota não estava mais lá. E ao ver pela janela, o prota já estava indo embora.